Bem-vindas a mais um episódio do Mulheres UOL. Eu sou a Gesana Eugênio, host do Pilar Corpo por aqui, e a minha missão é anfitriar e conduzir histórias para que você que está nos ouvindo ao redor do mundo possa se inspirar. Hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo o Felipe Suri. Bem-vindo, Felipe. Que bom estar aqui, viu, Gê? Tenho certeza que vai ser uma conversa muito produtiva para quem está nos assistindo e escutando. Mas com toda certeza, o difícil vai ser a gente manter o cronograma, porque imagina, falando de comunicação, prosperidade, cura, meu Deus. Então, eu já estou aqui empolgada. O tema da nossa conversa de hoje é a voz que cura. Para você que está nos acompanhando, sabe que dentro do Pilar Corpo, nós consideramos o nosso corpo físico como veículo da nossa alma. Será qual o diálogo dessa voz interior que você tem? Será que ela está levando você para a prosperidade? Olha só quem nós temos aqui hoje para nos ajudar com esse assunto muito importante para nós mulheres, empresárias e empreendedoras. O Felipe é mentor e treinador de comunicação com alma, tudo a ver com o nosso conceito aqui, com a missão de libertar a voz das pessoas para que elas possam se realizar e prosperar. Com uma trajetória notável como jornalista e repórter no programa da Ana Maria Braga na Rede Globo, só imagino quantas memórias você deve ter disso. Muitas. E depois, uma sólida carreira de 10 anos trabalhando com comunicação. Depois desse período, há quase 6 anos, surgiu um chamado interno para buscar um novo caminho e dar voz a um propósito maior. Ajudar pessoas a se conectarem com a sua essência através da comunicação. Ou seja, se você acha que a essência só pode ser conectada meditando, yoga, imersões, olha, tudo isso pode ser ferramentas, mas a comunicação também é uma forma de você se conectar com a sua essência. O Felipe tem participado de inúmeras vivências e formações na área do desenvolvimento humano, aprendendo com os maiores nomes do Brasil e também do mundo, que eu sei, fora do Brasil também. E hoje ele combina duas habilidades, as suas habilidades, né, de comunicação com uma profunda bagagem de autoconhecimento. Já quero dar spoiler que eu sou mentorada dele, do método Fluxo, eu estou fazendo a certificação do método dele, e ele de fato traz um olhar muito profundo para você, entendendo a sua jornada até aqui, e somente com esse desenvolvimento seu do autoconhecimento você consegue conduzir outras pessoas, né, Felipe? Não tem Exato. como. Não tem como. Mas deixa eu concluir aqui, porque é bastante coisa. Na verdade, eu resumi, porque tem muitas coisas mais incríveis, né, sobre o Felipe. Então, para ajudar as pessoas a remover os bloqueios de expressão, colocar a sua voz no mundo, prosperar e serem mais felizes e criarem formas mais humanizadas e colaborativas de se comunicarem, tanto na vida quanto nos seus negócios. Inclusive, através das palestras e treinamentos em empresas, mais de 10 mil pessoas já tiveram a sua comunicação transformada através do método próprio do Felipe, que é o Fluxo. Então, o Felipe também será um dos palestrantes no nosso evento da comunidade Mulheres UOL, ou seja, CEO. Ou seja, muitas coisas irão acontecer nesse evento. Se você ainda não garantiu o seu ingresso, vai lá no link da bio, @mulheresUOL, no Instagram, escreva CEO no direct para ganhar um cupom de desconto. Vai ter muita transformação ao vivo, presencial. Eu tenho certeza que o Felipe vai entregar lá pode mudar profundamente a sua jornada. Bom, quero que você nos fale o como que você percebe assim nas pessoas a transformação de elas entenderem a potência da voz delas, entendendo que o corpo delas é o veículo dessa alma, Sim. né? E que essa expressão do que nós somos dentro da gente, que é um universo dentro da gente, para o mundo externo, muitas vezes não é valorizado ou as pessoas não dão essa devida importância e cuidado. O que você percebe? Sim. Primeiro dizer que eu estou mega feliz de estar aqui contigo, G. Maravilhosa.
e esse movimento, né, que vocês fazem aqui com os projetos de vocês e principalmente, né, falar para a alma feminina para mim é uma alegria, né? Hoje 95% das minhas alunas são mulheres, então eu estou Linda. muito perto, né, de vocês, né? E o que eu vejo muito, sabe, Gê, para mim, uma das maiores buscas da nossa alma é por congruência e alinhamento. A prosperidade, os resultados no negócio, como uma líder, como uma empreendedora, como um mentor, o que for, está muito ligado a esse alinhamento, essa congruência. E essa congruência, ela só acontece comigo ou com você justamente quando eu faço esse movimento, né, de olhar para dentro de mim, olhar para minha história, entender os meus bloqueios, né, as minhas feridas, como a gente estava conversando um pouquinho aqui antes de começar, né, que É, todos nós temos, né, nesse processo evolutivo. Eu vim me curando muito nesses anos todos também de algumas questões minhas. E quando a gente faz esse movimento de realmente olhar para tudo isso, né, que se traduz também no nosso corpo físico, né, que é esse instrumento, como você falou lindamente, para a gente viver essa experiência aqui na matéria, né, já trazendo um olhar um pouco mais existencial sobre a exato. nossa vida, né? Aí sim, quando a gente faz esse movimento, coisas inacreditáveis começam a acontecer. E aí a verdadeira prosperidade, eu só acredito, né, Gê, é, ela vem quando eu não só me alinho comigo, entendo a minha essência, o que eu estou aqui para ser primeiro, né? Que Uhum. daí o que eu estou aqui para fazer vai nascer em alinhamento com isso. E a prosperidade financeira vem e a prosperidade em outros níveis, porque a prosperidade, na minha percepção, né? E você é mentora dessa área, né? Lindamente, Uhum. não é só dinheiro, né? Também é. Hoje eu tenho muita prosperidade financeira, mas eu tenho uma prosperidade que não se compra e não se encontra, né? Que é desse, sabe, essa sensação de que eu estou vivendo completamente congruente comigo, Uhum. entre o que eu penso, né? O que eu sinto, o que eu falo e o que eu faço. Essa é a verdadeira congruência. Por isso que está tudo conectado. A nossa voz, o que eu expresso, o que eu deixo de expressar, ou a maneira que eu expresso, é o Uhum. resultado sempre do que está passando dentro da gente. Então, Uhum. por isso que esse processo ele é para dentro, Uhum. para transformar o que sai pela boca, né? Precisa olhar para o que tem da boca para dentro. Uau. Bom, só esse assunto já renderia um episódio longo, porque no meu método eu acabo seguindo, acabo não, né? A condução é através dos 7 chakras e você lindamente desbloqueia o quinto chakra. Uhum. Mas nesse movimento, o que que acontece? Nós precisamos passar pelo chakra do coração, que é quando o Felipe fala esse olhar para dentro, essa coerência. Aí você foi falando e eu fui imaginando quantas pessoas de fato vivem um vazio existencial porque elas não pagam um preço de expressarem a sua verdade. E expressar a sua verdade sempre vai, de alguma maneira, gerar algum risco. E para isso que o Felipe ensina uma maneira de a gente se comunicar de modo mais harmonioso. Porém, imagina que cada pessoa tem as suas necessidades, os seus Uhum. interesses, as suas verdades, né, Sim. pessoais. Então, para que a gente tenha sempre nos nossos projetos, nos nossos negócios, nas nossas relações, na vida pessoal também, uma harmonia entre as partes, é necessário ter essa coragem de comunicar a nossa verdade pessoal, aquilo que é a nossa essência. E a maioria das pessoas não pagam esse preço. Elas não têm coragem e o preço disso é viverem um vazio sem sentido no que fala, no que faz, porque muitas pessoas se comportam com base no medo do que vai acontecer diante das outras pessoas. E nesse sentido, eu acho que se o corpo é o veículo da alma e a voz é a expressão da nossa Uhum. alma, essa pessoa ela está muito desconectada da missão dela. Seria isso, Felipe? Muito, G. As pessoas que chegam até mim, né, e aí conectando com esse olhar mais integral, né, que você traz para o teu trabalho também, né, e eu Sim. também, né, vejo o ser humano como um ser completamente, né, holístico e mais além, né, do que a gente vê, né, a quantidade de gente que chega para mim com o quinto chakra, né, Uhum. com sintoma físico, inclusive, né, o não verbal, né, quando eu bloqueio, quando
a não expressão se materializa aqui, né? Então, pessoas que têm muita inflamação na garganta, que tem aquela sensação de peso, né? Porque guardaram muita coisa, silenciaram, não dão vazão ao que elas são, né? E também no cardíaco, aqui quando você falou no coração, né? As pessoas chegam, muita gente, né? Quando eu dou minhas imersões, meus retiros, né? Elas já chegam para o processo aqui com a garganta latejando e roucas, né? Porque vai desbloquear, né? E com aqui o peito, sabe? É esse lugar, né, Gê, da proteção para não ser vista ou visto. O cardíaco aqui, né, o corpo físico, ele vai expressando o que está passando dentro da gente, né? Então, por algum motivo, né, que está ligado à nossa história de vida, essas pessoas, né, assim como eu tenho os meus bloqueios, elas foram criando registros dentro delas de que a voz delas não tinha valor, de que elas não importam, de que elas não são interessantes, que elas não são boas o suficiente, de que se eu for visto vai doer, né? Porque eu escutei um cala a boca, fica quieto, você só fala besteira quando eu era criança, um calado você já está errado, não faz mais que a sua obrigação, enfim, foi criado para ser a boazinha. São infinitas as experiências que construíram cada uma e cada um de nós, que vão impactando diretamente na comunicação também. Então, essas pessoas, elas chegam muito fechadas, sabe? Até o corpo físico aqui, como quem diz, não me veja, não me enxergue, ou quem sou eu para me expressar? E aí, quando vai abrindo, né? Quando ela vai acessando essa essência que você está trazendo ali lindamente aqui, ela vai aceitando ela do jeito que ela vai reconhecendo a luz que ela tem, a potência do que ela pode ser e expressar no mundo, né? E fazer com tudo isso, é algo muito mágico. A energia da pessoa vai se transformando completamente, o olho vai abrindo, o peito vai abrindo, o chakra laríngeo aqui desbloqueia, e ela entende que tem uma força que ela nunca tinha acessado, que daí... Aí vem tudo, né? Vem relacionamentos saudáveis, vem prosperidade, vem projetos saindo do papel, tudo isso. É assim que você acredita que as pessoas acessam a sua autenticidade e o poder da sua voz? Com toda certeza. Porque todo mundo tem, né, Gê? Isso não é papo, né? De, todo mundo tem, você é poderosa, incrível. É porque todo mundo tem mesmo. Só que a gente foi... Ao longo da nossa experiência de vida, né, a gente foi sendo podado, castrado, né, violado, silenciado com tudo que a gente experienciou. Então, por baixo, né, na minha percepção, a nossa essência, né, é justamente o que tem por baixo de tudo isso, né, Gê? Por baixo do cala a boca, fica quieto, você só fala besteira, do não sou boa o suficiente, não faz mais que a sua obrigação, de tudo isso que tem, né? Quem é você para falar isso? Quem é você para falar isso? Isso aqui é conversa de adulto, né? Você precisa ser quietinha, ser boazinha, ser comportado, o que vão dizer de você, né? O julgamento, essas questões todas, quando a gente começa a soltar isso, né? Colocar cada coisinha no lugar, né, Gê? A gente chega nesse lugar de força, de potência, de luz, que cada um tem o seu jeitinho. Eu tenho alunas, sei lá, que elas se expressam, sabe, pequenininho, digamos, no olhar mais julgador, né? É uma comunicação mais, sabe, simples, uma comunicação mais simples. E é a coisa mais linda do mundo, porque essa é a identidade dela, essa é a essência dela, né? Pior coisa de um mentor de comunicação, na minha percepção, é tentar fazer você caber numa caixa e você se expressar igual a mim ou igual a quem está nos escutando, nos assistindo. Sim. Meu trabalho é te ajudar a descobrir qual é seu jeitinho, né? Essa aluna mesmo, sabe a coisa mais linda? Ela fala com uma simplicidade, está lá fazendo o trabalho dela, dando os workshops, as imersões dela, os cursos dela, para o público que vai se conectar com esse jeitinho dela. Então, a nossa verdade, né, ela não é para todo mundo. Não é todo mundo que nos escuta aqui e se conecta. Provavelmente muita gente se conecta e provavelmente muita gente não. Só que eu e você, né, é uma violência comigo ou uma violência com você. Eu não sei eu aqui. Eu ficar vestindo uma máscara para agradar, para captar cliente, sei lá o que cada um faz, né, na sua jornada. O caminho, essa máscara ela não se sustenta a longo prazo. Mas olha, agora você fez viajar aqui na sua trajetória. Porque eu, quando mais jovem, né? Ainda estou com cara de jovem, mas não estou tão jovem assim. Linda, cheguei aqui e falei para ela hoje, você é mais linda ainda pessoalmente. Que eu dou mentoria online para ela, a gente não tinha se encontrado ainda. Verdade, então. E lá na minha juventude, eu fui modelo, estive no meio de alguns artistas. E o Felipe, ele trabalhou por alguns anos ali, né? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos lá no programa da Ana Maria Braga.
Com certeza, num ambiente com muitos famosos, com muitas pessoas que lidam com a imagem e por isso também com o ego. Sim. E agora olhando, você foi totalmente no sentido contrário do que a maioria das Sim. pessoas talvez façam, né? Porque muitas vezes pessoas vestem máscaras, entram em caixinhas para conseguir um espaço lá naquela emissora ou Sim. naquele palco, e você fez um movimento totalmente para outra direção, que é acessar internamente, desbloquear o que precisa desbloquear para você ser você, né? Sim. E te ouvindo também sobre todas essas crenças que foram embutidas na mente de muitas pessoas. Eu tenho me especializado no assunto sobre traumas, né? Uhum. Porque o yoga, ele é uma das ferramentas mais incríveis para tanto para começar o desbloqueio de um congelamento de trauma, quanto para aquele suporte no processo de cura, porque é um processo, não é da noite para o dia. Sim. E nesse sentido, tem traumas que você pode ter vivido antes da fase verbal. E ali é mais difícil ainda, e por isso que o método do Felipe é incrível, porque ele traz para o corpo. Ele aplica técnicas de respiração, vivências, que é daí do método dele, Uhum. né? Uhum. Que faz você passar pelo corpo e trazer aquela memória à tona. Porque se você viveu um trauma antes da fase que você se comunicava, tudo isso está retido no teu corpo físico. Uhum. Então, você precisa desbloquear isso com alguma vivência. E aí, então, com o desbloqueio feito, precisa de um mentor para Sim. conduzir essa comunicação, né? Então, é importante as pessoas entenderem que isso tudo que elas escutaram não fica só na cabeça. Geraram marcas de congelamento de toda a potência delas no corpo mesmo. Total. Eu lembro que quando eu era mais jovem, Felipe, eu estava no caminho, no início do caminho do autoconhecimento, e imagine que eu, com 18, 19 anos, já estava na fase de querer me colocar no mundo. Uhum. Junto com esse caminho de autoconhecimento, eu era sempre a caçula dos cursos, né? Tinha o pessoal mais velho buscando esse caminho, e eu, a novinha lá, a Aham, mascote. aham. E eu comecei a expressar cada vez mais a minha verdade. Obviamente que as minhas relações pessoais foram mudando, porque pessoas queriam me limitar numa visão que elas achavam que eu tinha que congelar Uhum. E e caber, né? caber e de acordo com os interesses delas, não respeitando uma relação de partes. E isso é muito delicado, porque se você não tem bons mentores, mentora, se você não tem essa clareza do valor que você tem, você facilmente se deixa bloquear. Nossa, isso que você falou, né? O meio que a gente está, né? As pessoas ao nosso Isso redor. Isso é decisivo. Meu Deus, eu hoje tenho muito resultado, né? Minha missão é muito grande, graças a Deus, e a muita dedicação minha, né? E com toda certeza ter mentores e mentoras ao meu redor, eu sempre tive, né? E continuo tendo, foi decisivo. Né? Eu me lembro a Uhum, primeira mentora minha, até ontem estava falando com ela, que eu tenho um amor e uma gratidão por ela enorme, uhum, que foi a primeira pessoa a olhar para mim e dizer, Felipe, você pode ser você, né? Trabalhar com cura, né? Com transformação, sendo 100% você, pode ser maravilhoso, pode ser próspero, você pode se realizar muito bem, você não precisa vestir nenhuma máscara, sabe? Que uhum, é o que eu faço, né? Numa potência ainda maior hoje, né? Essa uhum. pessoa me disse lá atrás, assim, sabe? Quando eu estava, obviamente, começando, é muito mais desafiador, né, gente? Nossa, será que Sim. realmente, será que isso não é papo, né, de mentor ou de mentora, né? E Sim. não, hoje eu e você, né, a gente é prova viva, né, do quanto tem um caminho de infinitas possibilidades quando a gente se permite acessar quem a gente é e colocar toda essa potência para fora. É aí que Uhum, você entra, né, até trazendo uma visão mais de marketing, de uhum. números, né, Que faz que parte. faz parte, né, tem muita estratégia por trás de tudo que eu faço, tem muito Sim. marketing. É aí que você deixa de entrar na barreira de preço, né, falando, então um olhar mais bem metrificável da nossa essência, né? No Uhum, resumo, ser a gente, pode dar muito dinheiro, inclusive, né? uhum. Porque se uma pessoa que se conecta com
você, né, ou comigo, no nível da essência, sabe, daqueles valores mais intrínsecos do que você realmente é, do que você realmente acredita, essa pessoa você é uma mentoria sua, né? Você pode cobrar 2, 3, 5 vezes mais do que uma outra pessoa, que talvez essa sua mentorada ou seu mentorado não tenha conexão, porque a conexão no nível da alma, né? Então ela vira uma fã, né? No melhor sentido dessa expressão, né? Da G, né? Ou do Felipe, uma pessoa, ela escuta você falando, ela me escuta falando. Quando eu expresso realmente quem eu sou, eu falo, meu Deus, isso que o Felipe falou conectou aqui com a minha alma, eu quero ele como meu mentor. Então é outro nível mesmo de conexão que a gente vai criando com o nosso público, com a nossa audiência, com os nossos clientes, né? Alunos, o nome que cada um der aqui para as pessoas das quais você serve e trabalha, né? Então é muito poderoso. Eu tenho vínculo, imagina, tem quase 6 anos que eu faço isso. A quantidade de alunas e alunos que eu tenho que estão há 6 anos caminhando comigo, todo novo projeto, todo novo produto que eu lanço, eles são as primeiras pessoas a quererem, sabe? Porque é vínculo no nível da alma. Sim. Mas isso é possível se a gente realmente colocar para fora quem a gente é, né? Verdade. E agora eu gostaria que você pensasse e lembrasse de uma história que te marcou muito da transformação de uma cliente sua, mentorada, para que as pessoas que estão nos ouvindo possam perceber, assim, talvez até se identificar. Tem muitas, né? São Eu muitas, né? imagino. Imagina, mais de 10 mil pessoas. Passa um filminho assim, de infinitas. Mas tem uma que talvez acho que sabe, daquelas que mais ela fez o processo presencial comigo e ela veio, talvez algumas mulheres aqui já viveram essa dor, né? Conectando com o chakra laríngeo que você falou. Ela era uma pessoa que ela vivia tendo infecção na garganta, inflamação na garganta, a vida inteira dela, todo mês, 1, 2 vezes por mês. Ela, obviamente, não tinha feito nenhuma conexão com comunicação até então, né? E aí, o que fez ela buscar o meu curso? Ela trabalhava, porque hoje ela fez uma transição de carreira no mundo corporativo, né? E aí, toda reunião que ela chegava, quando tinha homens, principalmente na reunião, ela travava. Ela não conseguia falar o que ela tinha para contribuir, dar as ideias dela. E esse era o sintoma na comunicação dela. E era muito desconfortável. E ela veio fazer o meu curso por conta disso. Não consigo falar em reuniões, certo? Chegou para fazer o processo comigo, garganta dela explodindo. Foi ela e o marido, os processos mais lindos que eu já testemunhei, assim. Os dois foram fazer o meu curso. Tem muitos casais que vão fazer, né? Que lindo. É bem especial. E aí, durante o processo, ela entendeu que a história dela, né? Por que era em reuniões, principalmente com gestores homens, que ela travava, né? Ela tinha vivido uma violência sexual quando ela era criança. Bastante doído, isso é muito comum entre mulheres, né? Sim. Entre homens também. No Brasil No tem um índice bem alto. Muito alto. E o que aconteceu? Ela se calou. Ela engoliu isso a vida inteira. Ela foi, inclusive, ameaçada pela pessoa, né? Muito comum isso, né? Então, tive muitos casos assim já nos meus cursos. Então, a pessoa é ameaçada, ela fica se sentindo, né, sem valor, ela fica se sentindo descredibilizada, né? Não mereço. Isso impacta em várias áreas da vida dela, né? Nossa, destrói muito a convicção da identidade da identidade, exatamente. Não só na comunicação, né? Mas prosperidade, a força de ir para a vida, de realizar, né? De gerar resultados, né? E aí, no caso dela, respingou muito na comunicação, porque estava tudo preso aqui, né? A vida inteira ela guardou isso sozinha. E aí foi a coisa mais linda quando ela... E falo isso abertamente, né? Mesmo sem dar o nome dela, porque ela já contou isso numa live comigo, então é uma coisa mais linda. A gente tem uma conexão muito forte até hoje, eu e ela. E aí ela fez toda essa conexão ali durante o processo, né? Durante o curso presencial comigo, e percebeu que aquela inflamação era de verdade, porque na verdade era porque ela guardou isso a vida inteira. E ela botou para fora ali junto do marido, a coisa mais linda. Ele não sabia. Nossa. E acolheu ela lindamente. Foi um processo tão rico, tão rico, tão rico. Ele acolheu, tão super, né, a relação deles melhorou muito depois disso, porque tinha como se existisse uma nuvem entre eles, né? Sim. Do não dito, né? O não dito é muito doído, né, gente? E ela compartilhou ali, não só na frente do grupo, mas junto deles, e vieram um processo de muita reconexão ali. E aí é incrível, né? Porque isso estava começando, tem uns 5 anos essa história, 5 anos e pouco. E eu falo com ela sempre.
ela nunca mais teve inflamação na garganta. Ai, que coisa Que linda. desobstruiu esse chakra laríngeo dela, sabe? Olha só. E aí depois ela fez uma transição de carreira, de terapeuta, tem um trabalho super bonito, que ela sonhava em fazer isso, mas Ah, tinha algumas questões ali que travavam ela, né? Principalmente não conseguir colocar a voz dela no mundo, né? Então sim. ficava ali no corporativo, que era o garantido, né? É. E aí hoje ela está empreendendo, Uau. acabou de ser mãe, está bem feliz, ela e o marido estão Uhum. super felizes. Então são histórias assim que marcam profundamente essa nossa jornada de quem serve, né? Nossa, incrível. Eu tenho certeza que pode tocar profundamente no coração de muitas mulheres que estão nos ouvindo, né? Talvez até mesmo ali da comunidade, porque realmente as pessoas não fazem ideia de algo que. Porque aí ela devia ter a ideia de que isso é feio, isso eu tenho vergonha, o que, que vão Uhum. pensar de mim. E isso acabava impedindo ela de viver plenamente, né, a vida Plenamente. dela, pessoal, profissional, enfim. Exato. Então, uau, que forte. Eu, Muito. eu queria uma história impactante, mas assim, essa foi Pois é, mega. veio, sabe? Falei, se veio é porque tem que vir. Eu É, tem confio que muito, né? vir. Talvez alguém que está Mas nos assistindo, escutando, precisava ouvir isso, né? provavelmente. Então, confio Sim. muito nisso. O livro que eu trouxe como mentora do Pilar Corpo para dentro da comunidade Mulheres UOL se chama Reinventando o Corpo, Reanimando a Alma, como criar um novo você, que na verdade é a reconexão com a nossa essência, né? Esse novo você. Do Deepak Chopra, você conhece? Uhum, É sim, adoro, incrível, né? maravilhoso. E ele traz esse capítulo que pode ser mais fácil, né? Existe um jeito mais fácil de se viver. E justamente a proposta dele é que quando a gente olha para o nosso corpo físico com essa percepção, tem muito do conceito da epigenética, que é os nossos hábitos vai ditar como que os nossos genes irão se expressar e esses hábitos também vão criar novos caminhos neurais, de modo que a gente tenha uma interação do corpo com a mente e a alma e vice-versa, né? Então que essa alma tenha um corpo e um cérebro mais com habilidades para expressar toda essa potência da alma. E esse capítulo também traz o conceito dos neurônios espelho. E aí você falando sobre a questão das companhias, né, o ambiente que você está, é muito importante a gente escolher, e já vou aqui lembrar novamente, por exemplo, um evento presencial de 2 dias como Seja Nossa. CEO, estando entre muitas mulheres que também empreendem, que também têm sonhos na sua vida pessoal, que querem crescer de modo geral, não só nos seus negócios, mas também como mulher, tendo palestrantes, trazendo conhecimentos, vivências, todo o laboratório que vai acontecer, de fato gera um impacto que vai repercutir depois desse evento, né? Quando a gente está em mentoria, e é importante a gente escolher bem os nossos mentores. Eu tenho para mim que tudo é aprendizado. Nossa. O que serve e o que não E o serve que não também, serve, né? total. Mas o que eu mais gosto, Felipe, já assim, fazendo uma declaração ao vivo, Maravilhosa. é que o Felipe, ele faz esse movimento com o método dele, mas para você se conectar a você. Porque hoje no digital, não sei se você percebe também isso, Felipe, tem mentores querendo que pessoas virem cópias, sabe? Colocando numa caixinha engessada. Total. E tudo bem, a gente não inventa a roda, a gente modela coisas boas. Claro. Mas eu acho muito importante a gente utilizar do conceito neurônios espelho, que nos ensinam a fluir melhor, e é isso que o Deepak Chopra quer nos ensinar, que quando a gente flui com a alma, a gente consegue ter uma vida mais leve, mais próspera, sem aquela crença de que a gente precisa fazer muito esforço para sobreviver. Não é nem viver, é sobreviver, né? Sim. E essa conexão com quem a gente realmente é. Então, o ambiente vai acabar moldando você, né? Então, Muito. da tua jornada, assim, o que você percebe? As pessoas que almejam um grande palco, o que hoje você assiste desse cenário para dar aqui uma luz
despertar aquela provocação de pensar, né? Acho que é bom fazer as mulheres pensarem, né? E não Claro, só copiarem as exato, coisas. né? Porque cada uma vai descobrir a sua maneira de ser e de se expressar, né? E na Uhum. minha percepção, esses, né, tem 7 anos, né, que eu despertei, né? 6 anos que eu trabalho com isso. A importância de eventos como o que vocês vão fazer, né? Eu hoje Sim, faço muitos eventos presenciais também, né? É muito grande. Eu é, ouso dizer, olhando quando você falava, né? Foi passando um filminho assim de quantos eventos eu participei, né? Para me desenvolver nesses anos todos. Eu sim. ouso dizer, Gê, que as maiores sacadas, assim, as maiores viradas de chave, né? Ou elas surgiram em eventos presenciais, como é esse que vocês vão fazer, que eu vou ter a honra de palestrar lá, né? Sim, Porque isso, imagina o campo, né? Falando um pouquinho mais do mundo invisível, que todas essas mulheres, né, vão produzir juntas, né? Para todo sim. mundo caminhando na mesma direção, olhando para o mesmo lugar, com as mesmas intenções, né? Claro, cada uma com uma busca, mas uma intenção que eu digo elevada, né? Isso é muito poderoso. O que É. surge nesses eventos é de coisas que dificilmente, se ela tivesse em casa sozinha, né? Uhum. Ela iria ter essa percepção, esse insight, esse entendimento de para que caminho seguir, que resultado eu quero gerar, essa clareza, né? Então, os eventos, Uhum. eles são muito poderosos. Meu Deus do Uhum. céu, o que eu já tive de resultado, né? De participar de eventos como esse, assim, muito, muito, Uhum. muito grandes. Então, para quem nunca participou ou, né, já participou, mas talvez está um pouquinho, né, com a energia um pouquinho baixa, né, eu vejo que esses eventos têm a capacidade de nos reconectar num nível tão grandioso, né, Sim. porque tem desafios, todos nós temos desafios ao Uhum. empreender, né, ao liderar um Uhum. movimento, ao criar um negócio, né, eu também tenho no meu, Uhum. e ter pessoas por perto, né, caminhar com quem está caminhando na mesma direção é uma Sim. grande diferença. Ter mentoras, mentores e participar de eventos, sabe, de grupos de mentoria ou mentorias individuais, isso é muito diferente, porque senão a gente vira referência da gente mesmo, né? E é Isso é muito muito perigo. perigoso. Exatamente, sincronizados falamos, Eita. né? É muito É, perigoso. exato. A Você gente vai não criando um vê. monstrinho aqui dentro da Nossa, gente. e a gente é muito bom nisso, né? Em criar Aham, monstrinho, né? exato. Então Ah. é fundamental isso, sabe? Sim. E olha, eu vou adiantar e falando aqui de uma parte um pouquinho pessoal do Felipe. Ai, ai, ai. Pode falar. Aproveitem o Seja CEO, dias 27 e 28 de julho, final desse mês, porque o Felipe vai palestrar neste evento. Algo que é assim, não sei quando que vai acontecer de novo, porque ele está para se mudar. Estou indo embora da Ilha da Contei. Magia. Ah, Contei. sim. Então, me conte assim da sua jornada pessoal, algo impactante, porque bons mentores e mentoras têm mentores guiando, né? Isso é muito importante. Terapia e tudo mais, porque nós estamos num caminho de evolução. Então, antes era um desafio subir um lance da escada. Agora, imagina que você está lá num nível maior, tem outros desafios. Não se engane, porque nunca para esse caminho Nunca. evolutivo, né, Felipe? Então, quero que você conte assim algo que você viu como se fosse aquela perspectiva que está diante de um penhasco e era só um reflexo, era um passinho para o degrau ali que você ia mudar para inspirar, porque muitas vezes as Claro. pessoas acham que a gente não passa por coisas Oh, assim, né? Inclusive a sua mudança para o Rio de Janeiro. tem a ver com tudo isso, né? É muito legal. Sempre tem um próximo nível do que a gente não viu ainda, né, Gê? Do que a gente ainda não ganhou consciência e foi além do bloqueio, né? Eu tô morando em Santa Catarina há 1 ano e meio, né? Foi um ciclo maravilhoso aqui, sou apaixonado, né? A qualidade de vida que existe nesse lugar. Verdade. Não tem lugar nenhum no Brasil, né? É realmente muito especial, muito diferente. E eu já morava há 23 anos no Rio antes de vir morar aqui. E aí, as histórias que a gente conta pra gente, né? Que a gente Aham. é ótimo em criar histórias, né? Sim. Nesse meio tempo, eu construí uma casa muito maravilhosa lá no Rio de Janeiro. Eu comprei um terreno, era no mesmo condomínio que eu já morava, era um condomínio de altíssimo padrão, sabe? Metade da Globo mora lá naquele condomínio, enfim, é maravilhoso lá, A ambiência. exatamente. É um lugar de muita prosperidade e abundância. Então, eu comprei um terreno, construí a casa lá. E aí, olha isso. Nesse meio tempo, eu mudei para cá. E aí, fui contando para mim que eu tava com vontade de desacelerar, que eu ia vender aquela casa, que eu não precisava mais viver isso na minha vida, que eu ia pegar esse dinheiro, ela vale muito dinheiro, né?
eu podia pegar esse dinheiro, investir, nunca mais precisar trabalhar. E realmente, se eu vendesse ela, nunca mais ia precisar trabalhar, sabe? Investir esse dinheiro, ela vale muito dinheiro. Mas a casa não vendia. Né? Comecei a anunciar os corretores e nada vendia. Eu falei, né? A gente que está desperto começa a entender, né? O que tem? Por que não está vendendo? Tem rosco aí. Uma casa maravilhosa, né? De frente, minha vizinha de frente, a Tata Werneck, sabe? Um condomínio maravilhoso, uma vista absurda da Pedra da Gávea, nos lugares mais lindos do Rio, a minha casa. Por que não vende, né? Sabe? Pouco interesse até nos anúncios e tal. Vou olhar para mim, né? E aí foi muito impressionante, Gê. Eu venho de uma história, né? E aí tudo a gente vai olhar para nossa história, né? Autoconhecimento é isso. Eu venho, você como consteladora maravilhosa que é, né? Eu venho de um sistema familiar com muito medo da falta. Sim. Meus pais vieram da roça, meu pai, minha mãe, interior, sabe? Aquela coisa. Os meus pais têm uma vida financeira muito boa há muitos anos, mas se você perguntar para o meu pai, querido, amado, né? Acolho totalmente isso. Parece que o dinheiro vai acabar a qualquer momento. A escassez. Né? A escassez. É uma memória que eles também herdaram, então vem da humanidade, Exatamente, né? E isso está em mim, né, gente? Tá, porque eu sou fruto desse sistema, né? Sim. E o que tudo isso tem a ver, né? Com Florianópolis, com o Rio de Janeiro, com essa casa. Tem tudo a ver, né? Durante essas últimas semanas, assim, eu fui entendendo, né? Aí fiz uma constelação, né? Que é uma linha terapêutica fantástica, né? É uma das minhas formações também. Eu não sou constelador como você é, né? Mas eu uso no meu trabalho esse olhar sistêmico também para trabalhar a comunicação. E aí fui entendendo, Gê, que na verdade eu estava contando essa história para mim, sabe? De que, agora eu quero desacelerar, tô morando ainda num apartamento, sabe? Bem pequeno, assim, aqui em Florianópolis, diminuindo minha vida com uma história de tô minimalista, né? A minha primeira casa aqui em Santa Catarina era uma coisa gigante também, aí fui diminuindo, falei, não preciso mais disso. Continuo gerando muito dinheiro, mas não é sobre isso, é sobre a história, né? A minha renda não diminuiu nesses meses, muito pelo contrário, mas era o que eu estava contando para mim, sabe? O diálogo interno, O diálogo interno. E aí, Gê, foi bizarro, assim, no melhor sentido dessa expressão, quando gritou em mim, assim, sabe? Na constelação, né? Eu olhava para minha casa, assim, e vinha a sensação de que é muito para mim. Olha só. A casa lá do Rio, né? Eu não preciso disso. Por o medo, né, de assumir a minha grandeza, de viver a minha prosperidade, que foi o fruto da minha missão, né? De tudo isso que eu construí, né? Com muita verdade, com muita honra, com muita integridade. E aí eu estava num fluxo energético de encolhimento. Vou ficando, sabe? E eu não sou isso, né? Você já me conhece um pouquinho, né? Eu tenho uma missão grande, eu sou um grande realizador, sabe? E ele é grande, gente. Ele chegou, ai, que alto que você é! Ele chega e parece um sol, né? Cheio de luz e alto. Querida. E aí foi tão poderoso, assim, eu ganhar essa consciência, sabe? Eu falei, caramba, é isso, então eu tô me diminuindo aqui. Uau. No sentido existencial. Não é, essa conversa não é só sobre dinheiro. Porque é sobre o meu processo evolutivo. Quando eu tomo a decisão, vou voltar para aquela casa e vou viver nela, né? Sobre a decisão que começa o processo de cura, né? Eu vou morar nela. Eu começo a inverter esse fluxo energético que estava de vou me diminuir, não preciso, né? Isso, tô minimalista, né? O minimalismo é maravilhoso, não é isso? Eu continuo minimalista. A minha casa é totalmente minimalista. Mas no sentido de no minimalismo do que é essencial. E o essencial também está ligado ao que eu preciso para evoluir nessa existência. Exato. Então, para o meu processo evolutivo, eu precisava, para o meu próximo nível de prosperidade existencial, muito além do dinheiro, né? Voltar para aquela casa. Porque lá, se eu não voltasse, eu estava negando tudo que eu vinha investindo de energia, dos meus sonhos e do meu sistema familiar ali, sabe? E aí foi louco, né? Aí tudo isso, vamos traduzir isso em palpabilidade ainda, né? Porque é sobre isso, né? Essa conversa também. O dia que eu tomei a decisão, Gê, vou voltar para aquela casa, vou assumir o meu tamanho, a grandeza de espírito que eu tenho e viver essa prosperidade, porque eu mereço viver essa prosperidade, né? Não só por mim, mas pelos meus ancestrais, todos que vieram antes e não puderam viver tudo isso, né? Sim. A minha missão, que já é grande, naquele dia, naquela semana, fez assim, ó,
A minha agenda até o final do ano explodiu num nível, Uau. sabe? Clientes começaram a chover, assim, sabe? Chover. E ele tava com medo, era disso, né? É Dessa isso. grandeza toda. Agora, quantas vezes nós, todas, né, me incluo aqui, nos encolhemos por medo dessa grandeza? Total. E aí a gente vai lá, faz a nossa oração, meditação, Deus, eu quero prosperar. E daí Deus está assim, então, assuma o risco. É isso. Uau, que incrível. Assuma o risco, maravilhoso você trazer isso, porque é isso, eu tinha uma escolha. Então tá bom, agora eu vou assumir o risco de dar o passo na direção de prosperar cada vez mais. Uhum. É um salto de fé, né, que a gente precisa dar muitas vezes, né? É, Mesmo sem garantia. Então eu exato. tinha a opção de ganhar uma fortuninha com a casa e nunca mais precisar trabalhar, ou assumir uma casa com um custo gigante, né, que é o Uhum, contrário para a mente racional, né? uhum, Mas é sobre o que aquele passo me uhum, traria de evolução para curar uhum, as minhas dores, que uhum, a minha escassez e prosperidade eu já curei muito, né? uhum. Mas sempre tem mais uma camadinha. E aí É. a construção dessa casa, né, foi o maior processo de cura que eu vivi, né, durante 2 anos que eu construí. Uhum. E agora morar nela é mais uma etapa desse meu processo de cura. Uau, parabéns pela decisão, pela coragem, porque como mentor você sabe que inspira muito mais ainda as pessoas, mais pessoas ainda que estão vindo na sua direção. E é assim, bem complexo a gente olhar para isso. Quando a gente está trabalhando no autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, a gente olha para as pessoas que estão iniciando e tudo aquilo que a gente já vivenciou, hoje para nós é uma marolinha, né? Total. Respira e vai no fluxo, né? Uhum, O método fluxo. uhum. Mas quando a gente olha assim para uma onda gigante se formando, todos nós acabamos tendo esse desafio do próximo passo, né? Do mergulho num mar maior. Ah, e eu tenho certeza que você, decidindo fazer isso, vai poder alcançar mais pessoas. E olha como tem tudo a ver, né? O nome do episódio é A Voz que Cura. Então, se ele não buscasse a cura dessas vozes internas, ou seja, nós estamos aqui, a soma de quem nós somos inclui as memórias que nós herdamos geneticamente. Fazemos parte de uma história familiar. E é justamente quando a gente chega num limite de eu acho que é por aqui que eu Uhum. vou ficando, não tem mais o que fazer. É ali que eu vejo como mentora sistêmica que nós iremos de fato trazer algo a mais para esse sistema, porque desde então a gente tomou a vida, a gente Uhum. recebeu tudo que foi possível nos dar, muitas vezes a gente até reclama de tudo Uhum. isso, né? E aí a gente está ali usufruindo de todos os recursos que a gente herdou no DNA, do que a gente aprendeu, que está na nossa alma, mas o que de fato a gente contribui para a história dessa família, para que as próximas gerações possam ter o impacto desse nosso feito. Total, né? E isso acaba impactando, porque quando a gente quer limitar a nossa evolução, a gente vai limitar a nossa prosperidade. Se a gente entende que na roda da vida todos temos algo para entregar, para que essa prosperidade gire para todo mundo, eu estou me recolhendo de dar algo que Deus deu para eu servir. Como é que vai prosperar? Não vai. Total, né? Né? Acho que tem tudo a ver aí com esse Muito. movimento e utilizar a voz para isso. A sua coragem de colocar isso aqui, né? O quanto as pessoas podem impactar a vida de muitas pessoas ao desbloquearem a sua comunicação. Muito, né, Gê? A sensação que eu tenho, né, que muitos de nós, e era exatamente essa sensação que eu tava, né, na hora dessas últimas semanas, até decidir fazer esse movimento de expansão de novo, né, é que eu tava nem sei se existe essa palavra, né, mas ela define muito bem, eu tava subvivendo, sabe? Eu tava Sim, aproveitando a minha experiência nessa existência, assim, sim, sabe? Quanto eu poderia contribuir com as pessoas, sabe? sim. Então, é para quem faz sentido isso, né? Observar, né, o quanto você está
você realmente está vivendo da sua potência máxima, né? Você não precisa ter o mesmo objetivo que eu ou que a G, né? Cada um tem suas metas, objetivos. Você não precisa querer morar não é sobre morar numa casa gigante ou não, né? Não é sobre isso. Mas é sobre viver, é sobre viver na sua potência máxima, né? Sim. E isso tem a ver com tudo isso que a gente está falando do nosso processo de cura e transformação interna. Esse é o propósito maior dessa nossa existência. Né? Exato. Eu e você, a gente está aqui para evoluir, para curar as nossas feridas, as nossas dores, né? Por isso que a evolução emocional, espiritual, ela é tão importante, né? E aí, o que a gente vai fazendo com tudo isso? Né? A gente fala muito de propósito, né? É o que move a minha vida, mas o que eu vou fazer da minha vida, né? Que é o propósito secundário, né? Que a gente chama, né? O que eu vou fazer com tudo que eu me torno, né? Isso vai sendo percebido na jornada. A gente quer a garantia, né? A gente quer um mais um vai dar dois, o manual perfeito da vida, da existência. Isso não existe, né? Quando eu comecei a fazer esse processo de transição, não só de carreira, né? Mas de vida, né? De ser humano, né? Hoje eu olho para trás e falo, meu Deus, quem era aquele cara lá? Nem me reconheço. Talvez você tenha essa mesma sensação sobre você, né? Sim, Como acho que temos, né? né? O bom é ter, né? Total, Nossa, né? olha lá o meu eu do passado. Exato. Sou grata, mas que bom que estou aqui. Que bom que estou aqui, né? Quando eu entendi que o propósito dessa existência era esse, né? De me transformar e, óbvio, né? O que eu vou fazer com tudo isso, né? Vou fazer uma transição de carreira agora, né? Mas eu, graças a Deus, desde o começo, sempre entendi essa importância do salto de fé. É claro, com planejamento, com estruturação, né? Tem muita estrutura por trás de tudo que eu faço, da minha missão, do meu negócio, né? Tem muita estratégia. Para que os resultados, né, sejam mais previsíveis possível dentro do que a gente tem controle, né? Isso é sábio também, né? Super, né? O negócio precisa ter previsibilidade, né? Mas tudo isso vai sendo desenvolvido durante a caminhada, né, Gê? A gente precisa dar um passinho depois do outro. Né? Né? Eu comentei que eu estou num dilema de concluir a escrita do livro do meu método. E assim que o Felipe chegou, a gente está conversando, né? Ele como meu mentor. E aí, Gê, eu tô com aquela sensação do rio antes de virar oceano. E engraçado você comentar esse termo, porque a minha mãe veio sexta-feira passear. Eu morei por 22 anos em Balneário Camboriú, então vai fazer 2 anos agora em setembro que eu estou em Floripa. E de vez em quando ela vem pra cá. Ela veio, a gente foi no cinema juntas e tal. E aí eu falei, ai mãe, eu não sei, eu tô com a sensação que eu tô sendo subaproveitada. Olha só. 19 anos de autoconhecimento, eu sou feliz com o que eu entrego, mas a impressão que eu não sei se eu tô no lugar certo, né? A gente começou a conversar sobre isso, enfim. E isso é algo que tá na minha voz, no meu diálogo interno agora. Então, e assim, tô sentindo se realmente vou ficar aqui na ilha, para onde que eu vou, o que que eu vou fazer, porque realmente quando a gente busca essa transformação, chega uma hora que não é mais só sobre a gente. Nas minhas orações, não sei como que é para você, Felipe, mas eu coloco, Deus, eu peço isso, assim, né? Do meu ego, da minha individualidade, mas no mais, eu quero que ele me coloque na obra dele. Mas para estar na obra dele é algo bem ousado, porque a gente nunca sabe como que vai ser, né? Total. Socorro, Deus! Socorro, Deus! É lindo na teoria, né? Mas ele tá lá olhando, olha, ela pediu e agora? Onde eu vou colocar essa moça, né? Onde eu vou colocar esse moço? Mas é muito legal você falar isso. Quando eu tava agora com essas indecisões, né? O que eu faço? Fico aqui, vou pro Rio, moro na casa, vendo a casa. Eu sou muito conectado, né, com o plano espiritual, é o que guia a minha jornada, a minha vida há muitos anos já, né? Tem um componente bem forte no meu trabalho de espiritualidade. Comunicação com alma, ou seja, você se prepara para ser um canal. Exatamente, é por aí. Melhor resumo é esse, né, Gê? E aí eu falava, sabe, nas minhas conversas diárias que eu tenho, né? Acordo todas as manhãs, faço, né, que seja 2 minutinhos, né, de conexão, né, de oração e eu todos os dias eu estava pedindo, me mostra, porque eu racionalmente queria vender a casa, né? Imagina, como já contei aqui, né? Mas foi muito incrível, Gê. Olha que legal Tô isso. Tô rindo de nervoso. Olha como as coisas são, né? Eu devia estar anunciando essa casa há uns 4 meses já. Aí todas as manhãs, durante esses 4 meses, até eu começar a falar, opa, tem alguma coisa? Eu pedia assim, ó, eu faço meus decretos, né, minhas afirmações, eu dizia, Deus, eu estava vendendo a casa por
pedindo 5 milhões na casa, né? Uhum. Aí eu dizia assim, Deus, traga um cliente para pagar mais de 5 mil reais, né? Eu atraio um cliente disponível para pagar mais de 5 milhões de reais na minha casa. E Uhum. não veio o cliente, né? Uhum. Aí, quando eu comecei a questionar, né, e viver esse processo todo que eu já contei, eu Uhum. mudei. Eu falei assim, Deus, me mostra o real caminho para o meu processo evolutivo em relação a essa casa. Me Olha, traga as melhores respostas. G uau. foi muito impressionante. Nunca esqueço. Eu comecei a fazer isso bem. Eu tenho um Jesus na minha sala, assim, entre Uhum. vários. Eu também Tem tenho. também. Aham. E aí eu falei para ele, falei, Jesus, me mostra o caminho, né? Qual é a melhor resposta para mim Uhum. em relação a essa casa, para o meu processo evolutivo? Uhum. Deu 2 dias, começou a vir aqui. Acho que não é para você vender a casa. Começou a vir, né? Olha. Por que você quer vender? Será que investiga um pouco mais? Por que não está vendendo? Talvez seja para você voltar a morar na casa. Hum. Olha aquilo Aí, lá. opa, tá bem sintonizada. É isso mesmo? Como assim? A gente dá uma duvidadinha, né? Porque Aham. contraria o racional, né? Não, é porque assim, né? Bem na verdade, eu não sei se as pessoas param para pensar. Nós que buscamos, que temos Jesus Cristo como mestre, na verdade, a gente tem essa ideia de amor, de compaixão, mas Jesus é um mestre super ousado, rebelde. Uhum. Ele provoca a tua fé e te coloca ali, né, na prova. Total. Então, Total. aí a gente, né, fica, tá bom, então é isso. Então, tá bom, já entendi. Vou lá, então. Vou assumir esse caminho Ah, porque ele é meu, né? É um caminho que só eu vou poder viver por mim, né? E sim, cada um que está nos assistindo, nos escutando, vai entender qual é o seu caminho. sim. É, e às vezes a gente vai fugir mesmo. Sim, quero ter a honra de ir lá conhecer Ah, essa vai casa. ser uma alegria. Bom, agora para a gente finalizar, né? Porque a nossa conversa a gente ficaria aqui a tarde toda, porque tem muita coisa rica que eu tenho certeza que o Felipe tem para entregar. Coloque o seu Instagram para as pessoas te seguirem. Claro, vai ser uma alegria se quiser compartilhar um pouquinho lá no meu direct, como foi escutar, né, ou assistir essa nossa conversa deliciosa aqui, né? Vou Uhum. adorar saber de você como foi para você. É @Felipe Suri. Suri é Suhre. Isso. Chega lá que vai ser muito bem-vinda ou bem-vindo se tiverem alguns homens nos ouvindo também. Maravilha. E então deixe para as nossas ouvintes uma provocação para ela olhar para a sua comunicação de um jeito um pouquinho diferente a partir de agora. Uma provocação, vamos lá. Eu acho que. Aí eu volto um pouquinho no que eu estava falando no começo, né? Na minha percepção, a maior busca do ser humano é essa congruência, esse alinhamento entre o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo e o que eu faço. E muitas vezes a gente tem, né, quando a gente. Se a gente. Eu acredito fortemente nisso, tá? Que o ser humano tem essa capacidade de perceber quando sabe o seu próprio termômetro? Quando tá ajustado, quando não tá, quando tem um ruidinho, quando não Uhum, tem, sabe? Quando tá faltando alguma coisa. Então, é o primeiro sinal, né, dessas sensações de que tá desalinhado, que tá incongruente. uhum, Busca ajuda, sabe? É, olhe para você, assim, é um caminho, né, que ninguém vai fazer por você. Eu venho fazendo o meu, a G vem fazendo dela, né? É, porque é a sua vida que depende disso, né? Pouco você vai chegar lá em cima, né? Não sei no que você acredita e não vai ter feito o seu trabalho de casa, sabe? ai, ai, ai. Isso me pega muito, sabe, Gê? Eu fico Eu também. pensando assim, e falo, cara, eu vou chegar lá em cima, vou dizer que eu não fiz o que eu tinha aqui para fazer. Bonito, né? Aham! Ai, tava com vergonha, tava com medo, É. tava. O que que foi que você não fez, né? Ai, Então acho que é uma boa provocação, né? uau. Nossa, mas olha, vocês viram que não tem brincadeira aqui, né? A comunicação é autêntica a todo momento. Total. Felipe, muito obrigada. Que honra ter você aqui, ter essa conexão, de estar aprendendo com você para desbloquear aqui camadas que eu sei que eu preciso. Estou nesse caminho Querida. também. Tenho certeza que as mulheres vão se inspirar com tudo que você trouxe, com a tua trajetória, né? De entender o como você conquistou um lugar incrível na sua trajetória de jornalista, repórter, e depois você teve um chamado que
se a gente for olhar para o coletivo, poucas pessoas fazem esse movimento. Então, é muito rico o teu movimento no sentido do que você faz, mas a ousadia que você teve de seguir esse chamado. Então, parabéns. Muito Obrigado. obrigada, de verdade. E muito obrigada a todas vocês por mais esse episódio. Nos siga lá no Instagram, @mulheresuou. Entre lá no link. Escreva no direct CEO, que é criativa, executora e ousada, e esteja conosco nos dias 27 e 28 de julho. Vai ser incrível. O Felipe estará lá conosco. Vai ser maravilhoso. Então, aproveite essa oportunidade. Até o próximo episódio. Gratidão, querida. Obrigada. Tchau, tchau.